E agora vamos fazer uma entrevista super especial. Ela que é atleta do Para-Remo do Brasil, esteve inclusive nas suas primeiras Paralimpíadas no ano passado em Paris. Ela é argentina naturalizada brasileira, Alina Dumas. Alina, boa tarde, é um prazer tê-la aqui no Espaço da Inclusão, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo ótimo. Conta um pouco da sua história pra gente. Você nasceu com a deficiência ou você adquiriu com o tempo? Não, eu operei o tornozelo faz uns anos, eu tive que reconstruir os ligamentos. Eu torci tanto o pé que acabaram rompendo e um tendão. E o corpo meio que ninguém sabe o que aconteceu, mas rejeitou a cirurgia e deu uma fibrose que grudou o tornozelo. Aí eu perdi a mobilidade. E foi isso que me deixou entrar no para-remo, a falta de mobilidade do tornozelo. Mas aí para você andar hoje, você precisa de algum suporte, alguma coisa ou não? Não, eu ando um pouco estranha, porque o pé não tem não faz o trajeto normal, mas e manca um pouquinho, mas nada, nenhum tipo de assistência. E você já está há quanto tempo aqui no Brasil? Faz 8 anos e meio, eu acho. Antes você já se dedicava a algum esporte antes de entrar no movimento paralímpico? Eu fazia remo, aí operei e consegui entrar. Eu falei com o Jairo, que ele também é do para-remo, ele é do Pinheiros. Aí ele falou e viu meu pé e falou: por que você não dá uma olhada aí? Talvez dá para entrar. Aí eu acabei operando o tornozelo 3 vezes. E depois a terceira foi aí que deu para entrar. As primeiras duas eu estava muito no limite. E depois a terceira, que tiveram que fazer mais algumas coisas, aí acabou dando para entrar. Você começou no para-remo exatamente quando? Não, eu comecei no remo Sim, olímpico. não, não, mas Faz, depois, né? No, já ah, no, faz 1 ano e meio, 2 anos. E essa ascensão de começar ir para o para-remo e logo em seguida já ir para as Paralimpíadas do ano passado? Foi uma coisa muito louca, foi muito rápido, porque eu ainda não tinha terminado a naturalização, tipo, já tinha entregue toda a documentação, só que ainda o processo não tinha finalizado, e já estavam, tipo, comprando as passagens para ir para Lucerna para qualificar o barco. Então foi muito rápido, eu tive que terminar o processo, fazer o passaporte, viajar, e acho que foi tudo em 3 meses, 2 meses. Então não deu tanto tempo de aproveitar essa parte, mas depois de qualificar foi uma coisa incrível. E hoje, como é que tá para você, né? Você competiu lá em Paris, conseguiu ir bem, e como é que tá hoje para você essa nova fase aí de uma para-atleta brasileira? Eu tô gostando muito. Eu adoro remar, eu gosto de treinar, eu gosto do pessoal do clube. Eu tô no Pinheiros de novo, que eu fui pro Corinthians 2 anos e voltei esse ano pro Pinheiros. Voltei a treinar com o Alê. E eu tô adorando. Acabei de depositar minha tese de doutorado também, então eu tô terminando meu doutorado agora, falta defender. E é isso, eu treinando bastante, focando nos próximos campeonatos que vai ter, que agora vai ser a final no sábado, aqui do Mundial de Para-Remo. Depois tem o Campeonato Brasileiro, acho que a semana depois que eu chego, dia 5 de outubro começa. E depois eu opero o tornozelo de novo. Então, ano que vem, meio que começando do zero de novo. E a seletiva, os testes, Copa do Mundo, mas aproveitando muito. Mas você acredita que você vai conseguir ir para a Copa do Mundo, já que você vai precisar operar de novo? Eu acho que dá. A Copa do Mundo vai ser em junho. E a seletiva acho que vai ser em fevereiro ou março. Então vai estar um pouco justinho de tempo, mas acho que dá. Acho que dá sim. Você falou no seu doutorado, eu queria que você falasse um pouco das suas formações. Eu estudei no Canadá, eu comecei a remar no Canadá na faculdade aí. E eu fiz Química e Genética, fiz 2 graduações. E aí, quando eu terminei a faculdade, minha família estava morando aqui, menos um irmão que já estava nos Estados Unidos. E aí eu vim para o Brasil morar com eles e comecei no mestrado e eu peguei a pandemia. Aí, no meio da pandemia, quando eu fiz a qualificação, eu fiz a transferência para o doutorado direto. E minha pesquisa é justamente na área de saúde óssea e atividade física, a carga e descarga, os diferentes tipos de esporte, o que eles podem fazer para o osso, se faz bem, se faz mal, se pode ter um benefício maior ou menor, dependendo do tipo de impacto que tem. Foi bem legal, eu gostei muito. Você escolheu essa tese de doutorado exatamente pensando no seu, vamos dizer, no seu problema, entre aspas?
Não, foi azar. Eu comecei a falar com minha pediatra, que na verdade me apresentou para uma pessoa, que me apresentou para outra, que me apresentou para outra, e acabei falando com a minha orientadora atual, que chama Imar, ela é irlandesa, e ela trabalha já com a parte de saúde óssea, só que um pouquinho diferente. Ela fez a pesquisa dela com jockeys, e ela gostou da ideia de trabalhar com remador. Então, foi isso. Eu aceitei, gostei do projeto dela, da ideia que ela tinha, e depois acabamos, como eu fiz a transferência para o doutorado, acabamos acrescentando mais uns projetos lá na minha tese e foi bem legal. Essa questão de saúde óssea, no seu caso exatamente, quais são os benefícios do para-remo para você? Em geral? Sim. Para mim, o para-remo em geral, eu gosto muito de estar no ar livre. E o remo, o para-remo, qualquer uma das opções, assim, você está no ar, está na raia, está no sol, e eu acho essa parte, para mim, pessoalmente, me faz muito bem. Também eu gosto muito da minha rotina de treino, de ver meus amigos de manhã treinando. E a questão de para-remo me ajuda um pouco manter a força que eu tenho, porque assim, a panturrilha da perna direita tá começando a atrofiar um pouquinho, já que eu não consigo mexer muito o tornozelo, e também ajuda a manter a força naquela panturrilha e aquela perna, o máximo que dá. E é sempre saudável, assim, fazer esporte. Então eu sempre que eu puder, eu vou fazer. Seja E, remo, ciclismo, e nessa questão natação. que você estuda, questão óssea, questão medicinal, em que o remo ou para-remo implicou para você? Assim, o remo, na verdade, para mim, fraturou umas costelas, então não sei se é o melhor exemplo. Eu tive algumas fraturas por estresse na minha carreira, assim, de remo. Mas o remo em si, para os ósseos, não é o melhor esporte, pela falta de impacto. Então tem que achar outras formas de compensar. Fazer saltos, corrida, para quem gosta de correr. A musculação ajuda. Em algum momento você chegou a pensar em algum outro esporte para praticar além do remo, já que você já gostava do remo? Quando depois Depois o que da você teve essas cirurgias todas, você chegou a pensar em algum outro esporte que fosse mais benéfico para você? Como você mesmo falou, você que teve um problema nas costelas. Você chegou a pensar em algum outro esporte que fosse mais benéfico? O triatlo eu cheguei a pensar, eu até fiz um tempinho lá no CPB mesmo, antes de voltar para o remo, e eu queria muito tentar o esqui cross country, só que acho que minha limitação não é suficiente para entrar para classificar. Ô, Lena, você conheceu, né, outros países, o Canadá, além do Brasil, o Canadá esteve fora. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão de acessibilidade. O que que você, mesmo seu país de origem, Argentina, o que que você reparou nas questões de acessibilidade? Como é que está o Brasil? Está melhor? Está pior? Como é que está essa questão de acessibilidade que você reparou? Assim, eu posso falar mais de São Paulo, porque o Brasil é Sim, gigantesco. enorme. Então não dá para falar, tipo, generalizar tudo. E Recife, eu tive lá. Comparado, assim, São Paulo, as regiões mais metropolitanas têm, assim, eu acho que uma acessibilidade boa. As calçadas têm aqueles, tipo, como aquelas linhas que dá para usar para quem tem o bastão de cegos para sentir. Piso tátil. Isso, que eu acho muito legal. Tem, tipo, as rampas para cadeirante, as calçadas geralmente são bem lisas, então tem uma certa acessibilidade que eu acho, assim, comparado com outras cidades, talvez da América Latina, muito boa. O problema para mim é mais nos bairros mais residenciais, que às vezes não tem calçada, ou a calçada tem no meio dela uma árvore, ou do nada tem um degrau gigantesco. Então tem algumas partes ainda que poderia melhorar. O metrô eu acho que parece ser bem acessível, só que às vezes não percebo tanto porque eu consigo usar tipo, as escadas, não preciso de tanta adaptação. Então talvez eu não percebo de coisas que seriam falta que eu não preciso. Eu Ô, Lena, só vejo um pouco mais as coisas mais grandes, mais gritantes, assim. você esteve no Corinthians, agora retornou, no caso, ao Pinheiros. Existem muitos clubes aqui em São Paulo, mesmo no Brasil, que trabalham com essa questão do remo, ou mesmo do para-remo? São Paulo tem poucos, todos os clubes estão na raia. Rio tem mais. Rio tem clubes, tem vários clubes, só que meio espalhados, e não tem tanto clube. Tipo, acho que cada cidade que tem remo deve ter uns 4 ou 5 clubes.
O Rio seria que tem mais clube, que tem Botafogo, Vasco e Flamengo, que são os grandes, depois tem os clubes menorzinhos. Mas comparado com alguns países da Europa, eu tive, tipo, tem cidades que tem mais clubes do que o Brasil tem inteiro. E não tem tanto clube com para-atleta ainda. Tipo, o Pinheiros tem os 3 para-atletas de São Paulo, a Cláudia, o Jairo e eu. Os outros clubes não têm. Eu acho que lá no Rio tem, a maioria estão no Flamengo. E tá meio assim, espalhado. Enquanto você esteve no Corinthians, então você foi a diferencial, a única para a atleta, vamos dizer, que conseguiu adaptar alguma coisa no para-remo, então. Sim, que na minha categoria de remo não precisa tanta adaptação. Eu tive que adaptar mais porque eu consigo remar o barco olímpico. Eu não preciso de um barco diferente. O que eu preciso adaptar é que eu remo com banquinho para ficar sentada mais alta. E o fincapé, que seria tipo a sapatilha do barco, eu sempre preciso pôr o mais baixo que dá para pôr. Então eu fico com um ângulo das pernas meio estranho, que no remo olímpico não é muito benéfico porque a força está indo na direção errada, vamos falar. Só que se eu não fizer isso, minha remada fica muito, muito curtinha. Então as adaptações dá para pôr em qualquer barco. E o Corinthians, porque quando eu entrei no Corinthians, eu entrei no remo olímpico. E eu fiz a classificação depois de uns meses de já estar no clube. E eu consegui continuar remando o barco que eu já estava remando, porque o pé já estava travado do jeito que estava. E eu já estava usando meu banquinho, já tinha percebido que precisava adaptar, tipo, colocar a sapatilha mais para baixo, então deu para continuar usando o mesmo barco. As outras categorias de remo, de para-remo, que são só 3, tem o PR1, que usa mais ombro e braço, e o PR2, que seria tronco, ombro e braço. Eles precisam de um barco um pouco diferente. O PR2 tem um barco um pouco mais largo, mas a braçadeira é um pouco menor, mas usa o remo. Todos usam o remo olímpico, mas o barco é um pouco mais largo e o carrinho deles não mexe. Eles sentam num assento fixo. E o PR1, além de ter um barco mais largo, tem flutuador no barco. E eles têm uma cadeira, tem que ter cinto e cadeira. Mas o PR3, que seria a minha categoria, usa o barco tipo, olímpico e paralímpico, usa o mesmo barco. Você citou que no barco com você tem outras pessoas, né, que estão juntos. Como que é essa questão do entrosamento entre vocês? É bem legal. Meu barco é um barco misto. Somos 2 meninas e 2 meninos, e além disso tem o timoneiro. E é bem legal, a Marcela, que seria a outra menina, ela entrou esse ano. E os meninos são os que foram comigo para Paris, o Eric e o Gabriel. E eu conheci eles quando eu entrei no para-remo, que ainda não tinha classificado, mas a chance de entrar no para-remo, de ser classificado, era muito grande, então me convidaram para um camping de treinamento. E eu fui muito, muito bem acolhida, eles são muito legais, o Eric é um pouco mais, gosta de me provocar, mas eu adoro ele. Ele é muito bonzinho, muito, muito bonzinho. E o Gabriel é super calmo, mais sério, mais na dele, mas também muito bonzinho. E a Marcela, que entrou esse ano, também, ela se incorporou bem no grupo, adoramos ela, tá treinando. E o problema é que cada um mora numa cidade diferente, então precisamos fazer campings de treinamento para poder conjuntar o barco. A Marcela, por exemplo, é Santa Catarina, se eu não me engano. Marcela é Santa Catarina e os meninos são de Recife. Marcela é Florianópolis, ela é de Floripa. Realmente é difícil para juntar todo mundo. Agora, o porquê do barco misto? Não daria para fazer só o barco feminino, só o barco masculino? Ou é uma opção mesmo de fazer o barco misto? Porque o PR3 tem 2 barcos, tem o Double e o 4 com. Eu sou do 4 com. Para entrar no Double precisa ter uma limitação um pouco maior, é por perda de pontos. Então você, para entrar no para-remo, são 10 pontos e para entrar no Double são 20. Eu perco, acho que 12 pontos, 12 ou 14, e os meninos também. A Marcela já perde mais, ela pode remar o Double. Mas na nossa categoria, eu e os meninos só podemos remar o 4 com. E eu imagino que eles, tipo, a organização do Remo Mundial decidiu fazer misto porque é difícil achar 2 meninas que tenham força similar com que as 2 sejam elegíveis para o barco. Quando é misto, dá para, às vezes, compensar. Tipo, talvez tenha um menino mais forte, um menino mais fraco, e as mulheres também, dependendo da limitação, onde for, como que afeta a remada. Eu imagino que por conta disso, porque deve ser mais fácil aquela mistura de forças.
E agora, por exemplo, tem muitos países que estão com dificuldade para reter mulher no para-remo. Então, tá todo mundo meio que tentando agora recrutar mais mulheres. Mas essa é a minha teoria. Eu não perguntei, mas todos os barcos são mistos, menos o PR1, que são os quiffes, eles remam sozinhos. Por que você acha essa dificuldade? O para-remo ainda não é tão divulgado, então, por isso essa dificuldade de ter mais meninas e mulheres para praticar esse esporte? Não sei, de verdade não sei. Eu sei que na América do Sul o remo em si, já em geral, não é um esporte tão popular. Acho que o Brasil é quem mais tem e também não, tipo, se você compara o Brasil com outros países do resto do mundo, não tem um remo tão forte. Mas não sei por quê. Não sei se talvez as para-atletas talvez escolhem outro esporte ou já não tem tanta mulher em geral que faz esporte de alto rendimento, mas eu realmente não sei. Ô, Aline, como que foi sua adaptação com a língua? Você fala muito bem o português, né? Dá para entender perfeitamente. Como que foi essa questão da adaptação do espanhol para o português? Foi bem, porque eu fiz o ensino médio aqui, antes de ir para o Canadá. Eu estudei aqui não, lá em São Paulo, eu estudei na escola americana. Então eu falava inglês e espanhol. E quando eu cheguei aqui, eu fazia natação. E eu nadava pelo Pinheiros também. E aí meio que tem que aprender a falar. E eu aprendi, eu não tenho tanta dificuldade com línguas quanto algumas pessoas, mas ainda o sotaque vai estar pelo resto da minha vida. Não tem muito o que fazer. Até porque eu imagino que você tenha parentes ainda no seu país de origem. Minha mãe, minha avó, o lado do meu pai tá tudo aí. Minha tia, meus primos, minha avó. E por parte da minha mãe, meus tios e minha avó. Depois minhas tias moram fora. Uma tá no Rio, na verdade. O Rio de Janeiro continua ali. No Rio de Janeiro sempre tem gente que quer vir. Devido depois, quando você foi se adaptando aos poucos, seu país de origem não teve nenhuma procura para que você pudesse competir por eles? Já que eles também têm o Comitê Paralímpico? Não, a Argentina não tem tanto remo paralímpico. Lá para Paris só foi uma atleta. Acho que era a PR1. Só eu esqueci o nome dela. Mas não tem tanto para-remo. Tem um pouco o remo olímpico um pouco mais popular. Tem lá Tigre, uma cidade bem próximo de Buenos Aires, é uns 40 minutos. Tem uma raia muito bonita e tem vários clubes. E o remo é um esporte mais praticado. Mas para-remo não tem quase nada. Ô, Lina, e você terminando seu doutorado, você, além do esporte, você pretende dar aula a nível universitário, alguma coisa assim? Ainda estou decidindo, ainda não sei. Mas vou Ainda. tomar uns 6 meses aí para ver o que eu faço. E vai ser, se eu começar, seria só a partir do ano que vem. Mas eu vou sentar com calma, ainda falta defender, fazer a apresentação, a defesa, tudo. E depois eu vou decidir direitinho. Você pensa em competir ainda por quanto tempo? Ou isso não depende? Até que eu conseguir. O tempo que der, eu adoraria, se tudo der certo, obviamente, ir para Los Angeles e tentar a Austrália, que seria 32. E se eu conseguir mais um ciclo, eu vou estar treinando e vou estar tentando. A Austrália, né, que foi em 2000, né, em 2032 agora, né, depois de Los Angeles Isso, vai ser de mas novo. cidades diferentes. É Isso. Sydney e depois Brisbane. E quem sabe agora, para você, né, que seria o mais cabível por enquanto, 2028, né, seria Los Isso, Angeles. sim, Los Angeles. Então vai ser continuar treinando para ver o que dá. O que mais te encantou na Paralimpíada de Paris? Várias coisas. Assim, a experiência foi uma coisa inesquecível. A raia de lá foi, assim, era uma raia incrível, muito bonita, muito, muito bonita. Mas pegamos um pouquinho de vento, mas nada assim extraordinário, super organizado. A Vila Paralímpica era um mundo à parte. Eu conheci várias pessoas de outros países e competir lá é assim, desde que eu era criança eu sonhava com nadar nas Olimpíadas, nos Jogos Olímpicos e acabou dando de uma forma um pouco diferente, mas continua sendo um sonho que eu realizei. Inclusive, quando você era criança, você já tinha ouvido fazer, você ouvia falar em paradesporto? Você tinha noção o que era o paradesporto em a Olimpíada para Deficiente? De criança, não. Mas assim, estou falando quando eu comecei a nadar, que eu tinha 10, 11 anos, não fazia ideia. Já para as Olimpíadas de Londres, acho que foi, aí sim, eu assisti até várias coisas, eu gostei.
Eu assisti vários esportes também. Eu gosto, na verdade, de assistir o para atletismo, para natação também, a rugby de cadeira de rodas, acho muito legal, muito legal. Daí Aliás, eu já em si, já sabia já assistia, já gostava. essa época, inclusive, tá tendo várias competições aí do Paradesporto, tá tendo o Para-Remo aí na China, tendo também a natação os paranadadores em Singapura, né, o para-atletismo na Índia, tá tendo várias modalidades em locais diferentes. Se tá todo mundo competindo. E aí na China, como é que tá a adaptação, né, também a acessibilidade? Fala um pouco pra gente como é que é aí a China. China, assim, não dá para falar tanto, porque chegamos em Xangai. Só que o Mundial em si, por mais que seja Xangai 2025, era uma cidade muito próxima, que chama, acho que pronuncia Chengdu, não sei direitinho. E onde estamos agora, o hotel, que é bem bonito, é bem calmo, é bem tranquilo, tem muito verde, mas não tem tanto ao redor. Parece ser tipo uma cidade um pouco mais nova. Na frente do hotel tem um bairro antigo, muito bonito. Mas basicamente estamos indo lá, vamos treinar, voltamos, damos um passeio por lá e depois é descansar, é estar mais por aqui. A raia daqui é incrível, muito, muito bonita. Comparado com a raia de São Paulo, é bem mais leve, a água é bem mais leve. Hoje pegamos um pouco de vento, as raias são um pouco estranhas porque nem todas pegam o mesmo vento. Pegamos uma raia que tinha um pouco mais de vento, então para a final vai ser uma coisa para considerar. E eu tive muita dificuldade com a diferença, o fuso horário, porque são 11 horas. Então, os primeiros dias eu acordava 2 horas da manhã, não conseguia dormir de novo. Aí chegava 4 horas da tarde, eu estava apagando no barco. Agora está um pouco melhor, mas demorei um tempo. A comida tá muito boa, então aí não deu problema. E café da manhã, o hotel tá super organizadinho, tá tudo bem legal. E depois a outra coisa que foi bem diferente é que a internet aqui é muito controlada. Então, de São Paulo já tínhamos que comprar o eSIM internacional, comprar internet, ver os aplicativos para pagar são diferentes. Então, toda essa parte tivemos que pensar um pouco como faríamos para poder, tipo, se queríamos comprar alguma coisa para familiares, que na verdade eu não abaixei nada, estou usando, eu mando o dinheiro para uns amigos e eles pagam por mim. Mas essa parte foi, sim, era esperado, porque já várias pessoas tinham falado, mas foi muito, muito diferente isso, de ver que não tem Google, mas eles criaram a versão deles, não tem YouTube, mas tem a versão deles, e tá bem mais controlada a informação que entra e sai. Mas está sendo uma experiência muito boa, muito, muito boa, muito organizado, eles fazem tudo de um jeito super preciso. Se eles falam que o ônibus sai 11h45, 11h45 tá saindo, nem um minuto mais tarde. Mas bem legal. Ô, Helena, e essa questão do fuso horário? Você comentou que você acordava, né? Às vezes pensando no horário era outro. Vocês fizeram algum tipo de preparação para que as pessoas conseguissem se adaptar mais rápido? Não, porque também o problema é que a viagem para chegar aqui é muito demorada, então não dava para fazer isso de vamos chegar e tentar ficar acordados, porque já a viagem demorou tanto que quando chegamos estava todo mundo já exausto. Foi um voo de 14 horas até Doha, Catar, ficamos lá 10 horas e depois outro voo de 9 horas para chegar. E depois chegamos aqui e 1h30 mais ou menos de ônibus. Da organização também, eles nos pegaram lá, tudo bem organizadinho. Mas chegamos no hotel e estava todo mundo já exausto. Mas chegamos aqui dia 14, dia 12, eu acho, 10 dias antes do campeonato começar. Então, eles organizaram para chegar com tempo, para nos adaptar, para poder ter uns dias aí para ver se conseguimos entrar no fuso horário. Só que são muitas horas, então precisa de bastante tempo. Vocês estão com o Comitê Paralímpico Brasileiro ou com o Comitê de Para-Remo? É um pouco, meio uma combinação dos dois, porque quem está ajudando a financiar a viagem é o Comitê Paralímpico, só que estamos aqui pela CBR, pela Confederação de Remo Brasileira. Só que o macaquinho, por exemplo, tem o símbolo paralímpico do CPB. É um projeto do CPB, mas pela CBR, aí tá. Pela CBR. Por você Isso. ter conseguido competir o ano passado no Paradesporto, lá em Paris, atualmente você recebe aquela bolsa internacional ou a bolsa pódio, alguma coisa, por ter ido para Paris? Eu estou recebendo a Bolsa Paralímpica,
O meu barco, o barco que eu remo, não é elegível para a Bolsa Pódio. E por uma questão de que consideram que meu barco é um esporte em equipe. Por ser considerado um esporte em equipe, não é elegível para a Bolsa Pódio. Aí eu recebo a Bolsa de time São Paulo e a Bolsa Paralímpica. E a Bolsa Paralímpica. Nos times, né? Nas equipes que você faz parte, você é um atleta, né? Você, além da bolsa, você recebe pelo clube também. Sim, eu recebo um pouco pelo clube. Então quer dizer que mesmo você fazendo todo o esforço, vamos dizer assim, no pessoal não daria, só em equipe, na sua categoria. Sim, mas é uma coisa muito estranha, porque tem a ver com as regras de substituição, mas as regras de substituição do meu barco não são as mesmas que um esporte em equipe, então fica aí, tipo, uma área meio cinza, o meu barco. Então, por enquanto, não é elegível. Acho que não sei se algum dia será ou não, mas hoje não é um barco elegível para a Bolsa Pódio. Você treina aqui na USP, aqui em São Paulo? Treino na USP. O Pinheiros, todos os clubes têm garagens lá. Cada clube tem a sua garagem e eu treino lá na Reda USP. Além da USP, tem algum outro local aqui em São Paulo ou somente na USP? Somente na USP. Acho que tem, como chama aquela represa de alguma coisa que talvez tenha. Guarapiranga? Eu acho que sim, mas não tenho certeza. Mas a mais tradicional é da USP. Sim. Agora, e pro campeonato, depois você falou que tá nesse Mundial agora aí na China e tem o Campeonato Paulista, né? Paulista ou brasileiro? O brasileiro. O brasileiro. Então, aí tem muitas equipes que disputam o brasileiro, além de Rio e São Paulo, tem de muitos estados ou não? Ou ainda eles fazem o campeonato, porém são poucas equipes? Tem bastantes. Assim, a maioria são do Rio, de atletas. O Rio tem bastante clube e os clubes têm muitos atletas. Aqueles, em particular, o Flamengo, o Botafogo e o Vasco. Mas tem, acho que, não sei se Brasília vai, mas tem vários estados que tem remo. Como é que tá essa questão da divulgação, né? Tem algum canal que divulga, além da CBR, alguma coisa assim que, particularmente, né, vejo pouco essa questão do para-remo. Tem alguma imprensa que divulga isso? Não, por enquanto só o CBR, mas a ideia justamente é tentar divulgar mais. Ter mais coisas de fomento do para-remo, divulgar mais os resultados, os barcos, as informações do para-remo. É um dos objetivos porque teve uma eleição o ano passado, tem uma gestão nova. Então, eles estão com alguns projetos aí de divulgação para o ano que vem. Ô, Alina, você também faz palestras, algo assim? Até porque a sua história é uma história muito inspiradora. Você também já está nesse ramo de palestras? Não, eu não tô. Ainda. Até porque também tem a questão da faculdade, muita coisa para fazer quase que ao mesmo tempo, né? E assim, eu aceitaria fazer, eu adoraria. E como é que Mas foi? foi uma coisa que me proporam nem nada, mas eu faria. O ano passado, por exemplo, no ano da Paralimpíada, como é que foi conciliar a Paralimpíada e a faculdade? Minha orientadora foi muito legal. Ela me deixou basicamente esse mês nem trabalhar. Falou, vai lá, se dedica, foca nos Jogos Paralímpicos. Aí quando você volta, foca de novo no doutorado. Eu falei, tá bom. Então foi isso. Porque é difícil, né, conseguir focar nas duas coisas, ambas muito importantes. Até conversando com outros colegas também do esporte paralímpico, antigamente, depois que a pessoa terminava o esporte, aí que ia pensar numa faculdade, alguma coisa assim. E hoje em dia está sendo muito comum, né? Paralelo ao paradesporto, ao esporte, a pessoa fazer uma faculdade. Sim. Mas para mim eu já tinha começado, porque quando eu cheguei aqui no Brasil, eu estava fazendo mais remo por uma questão de saúde. Eu sabia que a chance de ir para os Jogos Paralímpicos eram baixas, assim, quase nulas. Então eu comecei com doutorado junto com o remo aqui. E foi meio que no meio do doutorado que surgiu toda a questão do para-remo. E foi por isso que também que ficou meio consolidado as duas coisas. Você acha que se não fosse por esse amigo, você nunca saberia que você teria chance no para-remo? O Ale também tinha mencionado. E foi o meu técnico que pediu para passar com o médico para ver. E foi esse médico que falou, ainda não, ainda não. E depois ele falou, agora sim, pode ser. Mas foi o Jairo que ficou aí, tenta, vai lá, vê. Que ficou insistindo um pouco mais. Eu acho que se não fosse por ele,
eu não estaria aqui. Apesar de competir, tem o lado paralímpico, as competições, mas de uma certa forma, para você, foi impactante, meio difícil se aceitar como pessoa com deficiência? Tipo, não era, agora eu sou? Não, pra nada. Porque quando eu operei, porque a cirurgia, para mim, o mais difícil foi que eu fiz uma cirurgia para meio que melhorar a qualidade de vida e acabou piorando, porque meu pé travou e deu problemas de nervo. Eu tive muito problema de dor. Deu um neuroma, a fibrose pegou os nervos, aí eu operei para retirar o nervo que tinha sido pego pela fibrose. Ninguém conseguia entender muito. Mas foi mais essa questão que, assim, eu acho que foi difícil, foi meio irônico. Mas a questão assim, a função do meu pé não ia mudar se eu me aceitava, não me aceitava, se eu estava triste, feliz, brava. Então, eu achei melhor aceitar e continuar com a vida. Então, foi rapidinho. Hoje em dia, aqui perto de onde você reside, em São Paulo, você tem alguém, tá com algum familiar ou é mais você e Deus mesmo? Meu irmão voltou, ele estava nos... Eu tenho 3 irmãos, um deles estava em Washington, na faculdade, e ele decidiu voltar para o Brasil, fazer a faculdade aqui, e ele mora no meu mesmo prédio. E meu pai trabalha numa empresa que fica uns 3 quarteirões do prédio onde moramos, então eu vejo eles bastante. E como que você tá vendo essa questão? Você comentou que seu irmão voltou, né, devido dos Estados Unidos. Essa questão dos Sim. estudantes que vão para os Estados Unidos e agora, com toda essa questão aí governamental, acabam voltando. Meu irmão, na verdade, é americano. Ele voltou, mas por uma questão. Ele nasceu nos Estados Unidos. Eu tenho 2 irmãos que nasceram nos Estados Unidos. Ele voltou, mas por uma questão de que ele não se achou lá. Ele cresceu quase a vida toda aqui no Brasil. Ele ama São Paulo. Ele sempre gostou da cidade e decidiu voltar por uma questão mais cultural. Familiar, ficar mais próximo dele. Também familiar, ele estava sentindo um pouco de saudades, mas ele, se ele quisesse, poderia ter largado tudo e trabalhar de qualquer coisa, porque ele sendo americano podia ficar lá. Ô, Alina, e lá nos Estados Unidos, essa questão do para-remo tem ou já teve investimento? Eles têm muito, de fato, os Estados Unidos têm um barco aqui, eles ganharam de nós hoje. Eles têm bastante para-remo. Ah, então, assim, no seu caso também, você poderia pensar em fazer pelos Estados Unidos, pelo Brasil, mas treinando Eu com... não. Não. Meu irmão, se quisesse, poderia, mas eu sou argentina e depois me naturalizei brasileira, então eu tenho essas 2 cidadanias. Ele só tem americana, mas está querendo também fazer a brasileira, depois de quando terminar a faculdade. E como é que foi a repercussão na Argentina, depois que você competiu, né, teve a sua colocação na Paralimpíada? Como que foi a repercussão na Argentina? Eles acham que nem ficaram sabendo que eu competi lá. Não chegou até eles, assim, foi mais local mesmo. Sim, foi mais assim. Meus familiares, obviamente, todos me apoiaram muito, mas não teve uma questão assim de. Depois o COB de lá, o COB não, o COA seria, me ligar e pedir para eu remar para eles, não teve nada disso. E mesmo se eles quisessem, eu já estou representando o Brasil, eu adoro, então não mudaria. É, porque aí já se adaptou tudo, né, com o Brasil, aí já não teria mais como, mesmo que quisesse também, seria difícil, né, porque já tinha naturalizado o brasileiro. Sim, aí também acho que não vale a pena. O Brasil tem a parte de apoio olímpico e paralímpico, tem mais do que a Argentina. Eu adoro morar em São Paulo. Eu saí de Buenos Aires quando eu era muito nova. Eu tinha 6 anos quando eu saí. Então também não é que eu sou argentina. Eu morei fora há muito tempo. Eu fui da Argentina. Quando eu tinha quase 6 anos, eu fui para os Estados Unidos. Aí morei lá 2 anos, em Chicago. Aí fui para Montreal 2 anos. Aí fui para Arábia Saudita 1 ano, Estados Unidos outro ano, Argentina 3 anos, Buenos Aires de novo. Aí São Paulo 4 anos e meio. Aí fui para Argentina fazer a faculdade, não gostei, fui para o Canadá e depois do Canadá eu vim aqui, a São Paulo. De novo. Curiosidade, por que Arábia Saudita? Foi alguma coisa diferente, assim, que te... Foi tudo não. Até Brasil, a primeira vez, foi pelo emprego do meu pai. Depois já a mudança de Brasil para Buenos Aires, Toronto e Toronto, Brasil de novo, São Paulo, fui eu, pela faculdade. Ah, já foi pelos estudos mesmo, mas as primeiras foi devido ao seu pai. Sim. Além da questão esportiva, qual o seu grande sonho que você tem ainda? Eu quero fazer pesquisa, eu gosto da área da pesquisa, mas isso é uma coisa que pode ser feita um pouco mais para frente, não precisa ser feito agora. Então, por isso que eu tô vendo com mais calma a questão de emprego pós-doutorado. Como que é para você essa questão do ensino à
distância? Eu acho que depende muito do professor. Eu acho que tem pessoas que conseguem fazer bem e outros que não. Poderia ser uma ferramenta muito, muito boa, mas nem todo mundo consegue usar do melhor jeito. Eu acho bom porque, assim, dá para viajar, no meu caso em particular, que tipo, eu viajo para competir, viajo às vezes, para fazer camping de treinamento, o que for. É uma ferramenta muito, muito boa, porque eu posso estar em Recife, que eu tive camping outro dia aqui na China, estudando, ou eu dou aula particular às vezes, dá para fazer daqui, mas se um professor não souber usar as ferramentas que tem, aí acaba só atrapalhando. Você dá aula? Você dá aula de quais matérias especificamente? Eu dou aula de matemática e ciências, química, biologia e física até o ensino médio. Tipo, química e biologia eu consigo fazer o ensino médio e matemática e física até nona série. Nesse período que você dá aula, já teve a oportunidade de dar aula para alguém com deficiência? Não cheguei a ter, mas eu não teria nenhum receio de dar aula para um aluno com deficiência. Que aí talvez teria que adaptar alguma coisa, né? Química, alguma coisa, depende. Teria que talvez Mas adaptar. eu faria pesquisa. Eu não teria nenhum problema em ir atrás de metodologias para poder ensinar para alguém que for cego, por exemplo, tem kits de moléculas, que daria para. Eles têm todos os ângulos bonitinhos de uma molécula, então dá para fazer água, então dá para sentir as moléculas. Ou para alguém que não consegue ouvir direito, tem outras formas de conseguir ensinar, só que eu teria que ir atrás do material e de saber como fazer direito. Talvez no caso de alguém que não escute, teria que tentar fazer como é que é o sinal daquela respectivo molécula, por exemplo, em libras, né? Como seria isso em libras? Isso, assim, teria que, mas eu não teria nenhum, assim, acharia até interessante, acho legal também, tudo que você aprende para poder ensinar para mais pessoas não é tempo perdido, assim, sempre fica, então, acho bem legal, só que ninguém nunca me procurou. É diferente, né? No meu tempo eu tenho 40 anos hoje, a situação era mais precária, né? Então, essas matérias química, física, mesmo biologia, muita coisa, você fazia com a cola relevo, fazia com a carretilha, algumas coisas, porque você não tinha tanto recurso, nem para você imprimir, mesmo do braille, alguma coisa, ou relevo, era bem difícil na época, né? Então, tinha que usar a criatividade. Hoje ainda precisaria de um pouco, só que também eu tinha um amigo cego na escola, que ele nasceu, acho que teve um problema com as retinas dele, e ele usava um computador na aula, que naquela época não se usava tanto, e o computador conseguia ler, conseguia fazer tudo, ele tinha um programa aí, e ele abaixava todos os livros que a escola lia, e ele tipo, o computador lia para ele, no lugar de, obviamente, ler o livro físico, ele lia aquilo. E depois ele fazia todos os trabalhos lá. Hoje tem uma tecnologia absurda também. Muito, muito mais adiantado. Eu acho muito legal. Ah, sim, hoje nós temos os leitores de tela, né? Então, mesmo, começou acho que em 95, 97, começou lá atrás com o DOSVox, que foi um dos primeiros aqui do Brasil, né? Que foi feito na UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Depois foi vindo o Virtual Vision, que foi uma adaptação, que era Vision Virtual, na verdade, adaptado para Virtual Vision. E aí, pouco a pouco, foram vindo outros leitores de tela. Hoje tem o JAWS também, tem o NVDA, né? Então, tem para quem usa os celulares da Apple, né, o iPhone ou mesmo outras marcas também que não Apple, tem os Android, né? Então você consegue mexer bem aí tanto com o computador, com os leitores de tela, como com o aparelho celular. Sim, eu achei muito legal, porque nunca tinha visto, não sei que programa que ele tinha, mas ele fazia tudo no computador. E obviamente sem o mouse, ele tinha todos os comandos já prontos para fazer qualquer coisa. Eu achei muito legal. E depois os professores deixavam ele entregar tudo. Acho que minha escola fazia tipo anotação de você tinha que ler um livro, um capítulo de um livro, e depois fazer as anotações, tipo, isso aqui significa isso, os vários tipo os componentes do texto, e ele anotava, e depois ele imprimia e entregava isso. A escola também teve que mudar um pouco a forma de aceitar trabalhos, para ele poder entregar tudo e fazer todos os trabalhos que a escola pedia, mas a escola se adaptou bem também. Alina Dumas, em nome da Rádio Paraty FM, aqui de São Bernardo do Campo, São Paulo, 87.5, a Rádio da Cidade, também canal do YouTube da Rádio Teletema, as demais rádios parceiras. Eu queria agradecer demais a sua atenção, a sua
generosidade aqui com o nosso programa. Sei que muitas horas aí de diferença, você ter arrumado um tempo aí para nos atender a nossa reportagem. Gostaria que você, se quiser, passasse seus contatos e que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes. Muito obrigada, achei muito legal. E nada, a mensagem que eu sempre passo é com dedicação e perseverança, eu acho que dá para fazer muita coisa, mas também tem que ter um certo realismo. Ok, conversamos com a esportista do Para-Remo, Alina Dumas, aqui na Rádio Paraty FM, programa Espaço da Inclusão.